Oiê, Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, que bom, que Como é que vocês honra estão? te receber, Poxa, que prazer, o prazer é meu. muito bom Muito bom te mesmo, rever. A internet nos maravilhoso. conectando, né? Pois é, olha só que coisa, eu estava contando aqui que eu fiz as contas, tem quase 3 décadas que passamos por aquele episódio, que nós nos conhecemos. Nossa, quanto tempo, né? Eu conheci o Burley, você tinha uns 20 e pouquinhos anos, Isso. e você tinha acabado de ganhar um campeonato de ondas grandes em Itacoatiara. Uhum. Muito tempo atrás, né? Pois é, há muito tempo atrás. E aí, depois você veio com um projeto, e foi aí que nós nos conhecemos, indicado pelo Eloy. O Eloy, não me lembro sobre o sobrenome dele, que é uma pessoa, engenheiro oceânico, Isso, e o Eloy, Pedro, Eloy, Eloy. Eloy. E É. o Pedro fazia um trabalho junto com ele de observação das ondas, ele media todos os dias o período e tal. Estava fazendo um Sentinelas do trabalho. Mar. Sentinelas do Mar. Sentinelas do Mar. Ah, me É. esqueci desse detalhe. Isso mesmo. É. E que tinha maior polêmica aqui em Saquarema, maior discussão. Ah, porque o Suel tem a ver com a Lua, não, tem a ver com o Sol. Era maior Estamos discussão na lua com. cheia, hein? Mas a discussão era essa, era o pessoal dizendo que a Lua tem a ver com o Suel e o Pedro na maior discussão que não tem, é o Sol. Enfim, era uma questão lá da época, rolava uma polêmica, mas aí você veio para fazer um trabalho junto com o Pedro e foi aí que nós nos conhecemos e foi um período muito legal porque foi se deu uma amizade, né, entre dois casais, na verdade, né? Aham, isso. Você, a sua esposa na época, A Cris a Cris que virou Beth, não foi? Ela tinha um virou Beth, nome, isso. aí Boa memória, voltou. hein? Boa memória. Quer dizer, era a Beth que virou Cris, né? Ah, isso mesmo. A Beth que virou Cris. Pois é, e ficou Cris para sempre. Ela é Cris A Cris ainda. para sempre. Cris para sempre. Não, mas eu tinha essa dúvida se ela era a Beth que virou Cris ou o contrário. Mas é a Cris, então, e eu e o Pedro. E foi uma amizade. E tinha uma coisa em comum, não sei se você se lembra, que eu tinha uma diferença de 7 anos. O Pedro era 7 anos mais Ah, novo do é que isso eu, mesmo. e você e a Cris também. Você era 7 anos mais novo do que ela. E fiquei, cara, olha só que É. coincidência. Mas enfim, na verdade, Várias coisas em comum, né? pois é. E foi uma fase de amizade, de convivência inesquecível. E isso deixou uma lembrança muito agradável. Acho que essa amizade, mesmo com essa distância, né? Porque a vida, para cada um tem as suas fases. A minha virou uma loucura, né? Caiu uma bomba atômica e sei lá o que aconteceu. Enfim, a vida muda e aí cada um seguiu para um lado, mas o coração continua conectado, né? A amizade continua. E eu me lembro de você naquela época, junto com o Pedro, que vocês eram muito focados. Pessoal chegando, boa noite. Vocês Tem eram muita muito gente aí conhecida, focados. né? Legal. Vocês vieram com uma proposta de fazerem um trabalho junto, tinha um projeto, e você naquela época já tinha essa visão de que, ok, fazer o que gosta, que já tinha sido essa opção, que surfar sempre foi a Aham. sua paixão, né? É uma paixão, mas tinha aquela visão do empreendedor, que teria que ter algo a mais para ter uma vida digna, porque só do surf, e naquela época era diferente, né? Uhum. 30 anos O, atrás a gente já falava disso, né? é, e você era uma pessoa bem focada, mesmo bem novo, já tinha essa visão e já tinha os seus projetos, e que é muito legal, né? Porque é um exemplo, é uma pessoa que surfava ondas grandes,
passou para as ondas gigantes, as ondas grandes ficaram para trás. E uma pessoa que leva uma mensagem também de empreendedorismo, de vida saudável, eu notei que você tinha isso, né? Um estilo de vida saudável. E então sempre foi um exemplo e percebo que você hoje, além de ser um exemplo, treina muita gente para conseguir, né, chegar nesse patamar que você conquistou. E uma coisa que eu me lembrei também daquela época, que você me contou que fugia da escola, eu falei isso numa live, hein? Espero que a minha memória continue boa. Que você fugia da escola para surfar. É verdade. Ainda bem. Tá tudo no meu livro, tá tudo no meu livro. Ah, legal, legal. Muito bom. É, muito bom, muito bom. E eu tinha essa referência. E a outra é de que você fez aulas com uma professora de yoga e que você Muito gostava jovem ainda. muito. Hum? Amelinha é o nome dela, professora Amelinha. Ela era uma senhora, né? Que você Uma falava. senhora, a classe tinha assim 99% senhoras Aham, e, olha, e, e tinha o Carlinhos ali querendo aprender yoga. você era um gurizinho, era uma criança. Eu tinha 14, 15 anos de idade, né? Naquela época a yoga não era muito divulgada, né? E tão Aham. pouco praticada, né? Pouquíssimas Pois é. pessoas tinham acesso. Isso está a gente falando de Recife, Pernambuco, 1983, né? Aham, E era muito legal, porque a gente falava, era Hatha Yoga, né? Eu aham, comecei na Hatha Yoga, até hoje é a yoga que eu mais gosto. E tinha uma aham, ênfase muito grande na respiração, as aulas dela. aham, aham. E no final, eu me lembro que eu sempre dormia, ela tinha que me acordar. Ai, Na hora do relaxamento, eu dava aquela dormida. ai, 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 ai. Ela te arrastava da sala. É, é. Aí ela, Carlinhos, acabou a aula. Professor, muito legal, mas muito bacana. Mas aí você aprendeu as técnicas de respiração com ela e aplicou para sempre, praticamente. Foi É, algo que eu, te acompanhou. isso. O que é interessante é que hoje, com a maturidade que eu tenho, né, e olhando para trás, vendo que eu fui apresentado muito cedo a yoga, depois com 19 anos, aqui no Rio de Janeiro, a meditação com o Kleber, a respiração sempre esteve presente, mas eu não entendia a fisiologia da respiração. Eu Aham, sabia que fazia bem. E aham, recentemente eu li um livro do Patrick McEwen que, poxa, é muito fácil de você entender como que a respiração influencia diretamente o nosso corpo, né? aham, Como você, através de determinado tipo de respiração, você pode alcançar algo que você esteja desejando. Por exemplo, você pode, se tiver com pouca energia, estimular o corpo. Se tiver com muita energia, você pode relaxar o corpo. Respirando da forma certa, você aumenta o teu sistema imunológico, né? E eu considero a respiração a ferramenta mais poderosa para a gente alcançar a saúde física, o equilíbrio mental e, coerentemente, se você trabalhar a espiritualidade, você também uma conexão espiritual, né? Porque a aham, respiração, ela nutre o ser enquanto carne, que é a casa da nossa alma, que é a conexão para o nosso espírito, né? E se você aham. tiver realmente uma saúde física, né, você provavelmente vai ter emoções também mais equilibradas e uma conexão espiritual maior. Mas o que eu acho mais legal de tudo é quando você fala assim, eu quero me conhecer, que é isso que fez com que a gente se conectasse, né? Essa história Aham, de, poxa, vamos andar com pessoas que têm os mesmos valores,
a mesma essência, ou pelo menos parecidos, né? Para que a gente possa trocar, compartilhar experiências e aprendizados. E isso aconteceu há muito tempo atrás, né, Rô? Aham, muito. Muito tempo atrás. E você vê o quanto, né, assim, mesmo tendo acesso a yoga ainda muito jovem, depois a meditação, praticando durante muito tempo, eu posso falar para você que recentemente eu li um livro que, poxa, que foi uma transformação maravilhosa. Então o aprendizado ele não para, né? Ele é sempre um... ele sempre acontece em forma de desafio, né? Eu Uhum. percebo isso, né? A gente muitas vezes foge de alguns obstáculos na vida, de alguns desafios, né? Por medo, por insegurança, por não querer se aprofundar, por não saber o que é que tem do outro lado. E muitas vezes existe uma oportunidade ali de aprendizado muito grande, muito grande. E a gente ter humildade para trabalhar os nossos sentimentos, né? E dominar esses sentimentos, né? Dominar o medo, né? Entender Uhum. de uma forma de uma visão mais ampla, né? Mais externa, né? Trabalhando a metacognição, né? Que a gente fala muito de, poxa, como é que você vai trabalhar essa tua capacidade de olhar de fora dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, de uma forma imparcial, sem estar pegado ao teu ego, né? É complicado isso. Isso você trabalha na yoga, isso você Uhum. trabalha na meditação, e você trazendo a respiração de uma forma consciente para a tua vida, potencializa muito tudo isso. Todas essas ferramentas, elas se tornam muito mais poderosas quando você entende melhor como que teu corpo funciona, né? É uma... Exatamente. A respiração, que é algo que a gente tem o tempo todo com a gente, carrega o tempo todo, mas o fato de torná-la mais consciente muda tudo. E é uma virada, né? A virada de uma chave. Falando teoricamente é tão simples, mas quando começa a colocar em prática isso, a atuação é muito profunda. E esse contato com a respiração, como você falou, que leva a conhecer melhor o corpo, perceber melhor as emoções e até se deparar com os medos que todos têm algum tipo de medo, né? Mesmo Toda aquela hora. pessoa, vários, né? A gente tem medo de errar, de falar besteira, aqui a gente está se comunicando, né? E, É, poxa, eu tô aqui numa live, tô cheio de amigos aqui, né? Queria mandar um abraço pro Dionísio. entraram vários. Aí tem aqui M. Costa, Esdras M. Costa. Qual o nome do livro? É The Oxygen Advantage. The Oxygen The Oxygen Advantage. A vantagem Advantage. do oxigênio. Poxa, E assim, interessante. o que é interessante também a gente passar, Rô, a gente fala muito da dieta perfeita, do exercício perfeito, né? Aham, Porque a gente quer ter uma saúde melhor, porque implica diretamente no pH do nosso sangue, né? Que tem que ser alcalino. E se a gente tiver uma respiração correta, o pH do sangue ele fica equilibrado, né? sim. Aham. Então, assim, poxa, a gente está preocupado com tantas coisas e às vezes não percebe que a gente está com uma respiração superficial. Quando a gente está falando, que é uma coisa que a gente faz muito como seres humanos, né? A gente fala muito, a gente está comendo, a gente não está respirando bem. E às vezes a gente vai dormir e acha que passou a noite respirando bem. Não, estava lá, estava roncando, fazendo as apneias. Então é interessante, sabe? Assim, quando eu paro de falar, você está falando, aí eu volto à respiração nasal, né? Dou meu tempo, acalmo para poder fazer essa troca entre o CO2, o gás carbônico e o oxigênio da forma correta. E é assim, é simples de você entender, né? Depois que você lê o livro, você fica muito mais à vontade para Aham. trazer esse conhecimento na nossa rotina diária, no nosso dia a dia, não só na preparação física, mas durante
a tua entrega mesmo profissional, você vai fazer uma apresentação, você está nervoso, aí você prepara-se antes da apresentação, respirando da forma correta. Ou, poxa, você vai subir uma escada para chegar no teu escritório, você deve subir correndo, de boca aberta, você chega ali no estágio onde você consegue respirar pelo nariz, até chegar no teu escritório sem estar ofegante, né? Sem estar suando, ou pelo menos de uma forma mais controlada. É tudo muito fácil depois que você assimila esse conhecimento, né? Exatamente. A gente só precisa ter a vontade de entender melhor essas técnicas. E é muito simples, na verdade, né? Eu fiz várias lives, essa é a 20ª. Bom, tem 2 meses que eu estou dando lives e o tema central é respiração e principalmente direcionado para o esporte. Eu sempre nas aulas, sempre, a vida inteira, sempre treinamos técnica de respiração, que é uma parte da aula. E interessante que quando eu entrei nesse projeto, a convite do Pascoal, do Vida Boa Digital, Uhum. então foi exatamente direcionar todo esse trabalho para quem pratica esporte. E com isso, vários alunos fizeram depoimentos, porque antes era o grupo ele é heterogêneo, mas quando focou no esporte, vários alunos fizeram depoimentos e foi até uma surpresa para mim, porque eu sei o que isso representa para mim, mas cada um que pratica, cada um sabe de si. Uhum. E, na verdade, nunca conversamos especificamente sobre como o resultado disso no esporte. E eu fiquei surpresa e achei muito legal vir para esse projeto, fazer parte dele, poder ensinar as técnicas, porque tem muitas, né? Tem a mais simples, que é básica, mas tem muitos treinamentos Uhum. e poder expandir mais esse conhecimento, que é uma coisa que, como você falou, né? A pessoa está subindo a escada para ir para o escritório, ela vai estar Uhum. fazendo a respiração, a melhor respiração. Uhum. E isso o tempo todo. E o legal é que você começou a fazer isso, não era moda, né? Ninguém conhecia o yoga, você foi pelo interesse e faz até hoje. Eu acredito que você usou bastante isso no esporte, né? Foi super importante para Isso. você avançar, a Uhum. partir das ondas grandes. Eu te conheci, você já pegava onda grande e até falava, eu não gosto muito de campeonato, porque tem aquelas, tem que pegar qualquer onda, e o meu negócio é onda grande. E de repente você partiu para as ondas gigantes. Caramba, eu É. fico abismada. Eu te acompanho, né? Eu tenho acompanhado a sua trajetória. Legal, que bom, E é obrigado. muito legal, é muito legal. Obrigado. Olha, o que eu posso falar com relação a esse conhecimento da respiração e o esporte é que é muito difícil, eu diria até impossível, a gente separar o ser humano do atleta. E quando você tem esse conhecimento, você consegue construir uma base que vai servir para o resto da tua vida. O atleta, ele é muito mais vulnerável, muito mais frágil do que o ser humano, né? E geralmente a gente tende a ler o atleta só pela imagem, né? Pela superfície. Então a Aham. gente olha o atleta e fala assim, nossa, cara poderoso, né? O quanto que ele consegue fazer, né? Performar dentro do esporte dele. E a gente cria aquela imagem, né? Cria aquele personagem. Aquilo é um personagem, porque existe um ser humano, né? Uhum. E aquele ser humano, né? Nós, seres humanos, a gente falha, a gente erra, a gente tem medo, sabe? Então, isso é inerente de qualquer ser humano. Com certeza. E essa procura pelo autoconhecimento, né? Esse desenvolvimento pessoal, esse empoderamento, indo para o lado do controle, do domínio das emoções, né? E da conexão espiritual,
ele é muito bom para você saber que na hora que você precisa de uma base, que você vacilou porque você ficou soberbo, né? Porque você errou, que é normal, natural, né? Você volta e tem uma corda ali, que é uma corda firme, né? Que é a essência da vida. Né? A essência da vida é o desenvolvimento, é o conhecimento do que não está na nossa visão, do que não é tangível. Né? Uhum. O intangível, o que a gente não pode ver, o que a gente não pode tocar, o que a gente não pode comprar, é muito mais poderoso do que o restante todo. Então, o grande desafio do atleta, no meu ponto de vista, é ele se perder na arrogância do ego e das conquistas dele. E você conseguir transpor esse desafio, porque, cara, assim, não importa o quanto bom você seja, você vai ser superado, você vai ter que um dia parar de competir, né? E, na realidade, você vai sempre competir com você mesmo pro resto da vida, né? Uhum. Então, assim, É. existe essa relação do atleta com o personagem que ele criou, mas existe uma relação muito mais poderosa que é do ser humano que está por trás daquele atleta. E trabalhar o ser humano, para mim, é o mais importante de tudo. Por É, isso que, poxa, exatamente. a gente se conheceu lá atrás, né? Porque você também sempre Uhum. teve isso como base na tua busca. Uhum. E o caminho do autoconhecimento leva a gente a entender melhor uma melhor alimentação, né? Uma alimentação física, alimentação etérea, né? Porque, assim, poxa, você se alimenta de pensamentos, né? Uhum. Alimentação de emoções, né? Alimentação do ar, né? É. Então, você começa a criar uma consciência maior para você não viver só à mercê do que as outras pessoas estão fazendo. Né? Comer É. o que todo mundo está comendo, né? Ah, Gostar do que todo concordo. mundo gosta. Ih, nossa, Né? concordo. Então, assim, Gente. esse caminho pelo autoconhecimento, ele é mais difícil porque ele exige, eu não digo nem disciplina, sabe? Que as pessoas falam, mas pô, você tem disciplina, né? Eu faço mentoria para uma empresa e essa questão ela é muito recorrente, né? Da disciplina. Eu falo, olha só, vocês não estariam dentro dessa empresa se vocês não tivessem disciplina. Né? Qualquer pessoa que hoje, poxa, conquistou algo na vida teve disciplina para chegar ali. Agora, você precisa ter comprometimento. E para você ter um Uhum. comprometimento duradouro, né? Porque é isso que é o problema. Uhum. Hoje em dia, as coisas são tão efêmeras, são tão superficiais, que a gente não entende direito o que é que motiva a gente. E às vezes Uhum. a gente encontra motivação na compra de coisas materiais, em Uhum. prazeres mundanos. E aquilo vai acabar. Aí você tem que comprar mais, você tem que ter mais É. prazer. E a tua motivação, né, tem que vir de coisas mais profundas, né? Que aí é o comprometimento, sabe? Assim, a gente está falando de disciplina, né? Disciplina é a superfície. Pô, essa pessoa disciplinada, pá, o teu chefe não quer nem saber. Você está entregando ali. Se você vai ter um burnout, pô, ele até pode se preocupar, mas assim, de onde está vindo aquela energia, né? É uma energia verdadeira, pura, tem a ver com a tua essência, tem a ver com a essência da vida, né? É coerente com a essência da vida. Porque se ela for coerente com a essência da vida, ela vai resultar no que ela está resultando para mim. Né? Uma carreira longeva Uhum. e saudável, sabe? Assim, Sim. onde o meu propósito maior não é vencer campeonatos, bater recordes, sabe? Estar É. fazendo o que eu estou fazendo hoje com você aqui. Né? Aham. E Isso é. Desculpa compartilhando interromper. conhecimento. Mas teve uma live que eu conversei sobre o campeão. E você falou uma coisa muito interessante, né? Porque, na verdade, essa pessoa que sobe no pódio, ele se torna um mito e esquece que é um ser humano que está ali.
Isso é muito legal, mas o campeão não é o cara que subiu no pódio, né? Eu acho que é aquele que leva esse esporte como estilo de vida, como paixão, e que a competição vai seguir com ele mesmo. Então, porque hoje a pessoa ganha, amanhã não se sabe, e também Né? o objetivo não é exatamente esse, né? O resultado é o estilo de vida que a pessoa tem, saudável, e a paixão por aquilo. Aí, nesse caso, o comprometimento, a disciplina, vem naturalmente. E É, essa é a imagem que eu tenho do campeão, de um campeão. É o cara que vive aquilo. Aquilo é a vida dele, a paixão. E, poxa, olha o quanto você trilhou durante todos esses anos para ter a vida que escolheu. Isso sim, né? Isso sim é de um campeão. Porque quem teve essa coragem? Não, eu vou fazer isso que eu amo. E eu vou dar um jeito disso aí, ser a minha é. vida, viver disso. Aí sim, né? Aí sim. É o conjunto. Porque facilidades, dificuldades, nada vem assim, né? Tem momentos que a vida dá uns presentes, tem outros que É. ela bota uns obstáculos E esses fortes. obstáculos, eles são importantíssimos para o nosso desenvolvimento, né? Então, assim, não tem o que é bom, o que é ruim na vida. A vida é o que ela é, Aham. né? A diferença é a maneira como a gente percebe ela. É E é inspirador, Burle. é Burle um é exercício, inspirador. é um É um exercício. exemplo. Obrigado, Desculpa. obrigado. Você também. Mas é um exercício constante, assim, é muito difícil, tá? Assim, não é assim, falar é fácil, né? Agora, você viver isso é difícil, né? É difícil. Agora, quem disse que a vida foi feita para ser fácil, né? A vida, a gente tem um problema, tem um desafio, a única certeza que a gente tem é que outros virão, né? Assim, Aham. então, não sabe? Mas a vida é maravilhosa, é espetacular. Porque quando ela é vivida com propósito, né? Ela tem um sentido, né? Qual o sentido da vida, né? A gente estava falando aqui, pô, vamos se falar um pouco. Falei, poxa, Rô, eu não tenho conseguido fazer muita live porque eu estou na correria. Mas quando veio o seu convite, eu falei, cara, eu vou fazer. Por quê? Porque para mim faz sentido me conectar com você, sabe? Ah, É, obrigada. assim, eu falei, poxa, eu tenho pouco tempo para estar com você, mas eu vou estar de coração. Eu não estou aqui de máscara, não estou aqui fazendo joguinho, sabe? Poxa, eu estou aqui mostrando o Carlos Bulli com os problemas, com os defeitos, com todas as emoções que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Nós somos todos iguais, né? Estamos todos Aham. conectados Todos com os sempre. mesmos potenciais. É, Todos, todo ser humano, né? Nós é. temos as mesmas possibilidades, mesmos potenciais que podem ser desenvolvidos. Temos as ferramentas. Temos. A gente tem que praticar. Onde a gente coloca a energia, Rô, essa energia ela vai crescer, né? Onde a gente coloca o nosso foco, onde a gente trabalha dignamente, diariamente, vai dar frutos. Agora, daí para você achar que vai ser fácil, né? Assim, não vai ser fácil, né? Você vai precisar de disciplina, né? A gente acorda todo dia, dá maior vontade de ligar esse aparelho aqui, não dá? Dá maior Aham. vontade, né? Mas você tem que ter disciplina, né? Tem que ter aquilo que a gente falou, né? Poxa, de onde é que vem o teu comprometimento? Vai vir de onde? Né? Do teu conhecimento de saber que se você, em vez disso, você fizer uma oração, você fizer uma respiração, fizer umas posturas, né? Fizer uma reflexão, acender um incenso, acender uma vela, você sabe que você vai trabalhar algo que vai estar com você durante muito tempo, né? E se você ligar o teu celular e começar a ver as tuas mensagens e se distrair, né, nas mídias sociais, você vai até ter um prazer. Mas aquilo é tão superficial, aquilo é tão fútil, né? Não estou falando mal das mídias sociais, não estou falando mal das mensagens, mas a gente tem que ter um tempo para a gente diariamente, né? A gente tem que ter. Mas para isso a gente precisa de disciplina, para isso a gente precisa de conhecimento, né? Para mim, o conhecimento é o mais importante de tudo, porque a partir do momento que você entende
que aquilo faz sentido, você se esforça para conquistar, né? Então, É acordar, desculpa, acordar e pegar no celular é a maior dispersão que pode acontecer no início do dia, né? Logo cedo, já começa dispersando, ixi, desanda mas tudo. a gente pega porque a gente quer ver a hora, tá? Mas o negócio é você ligar, poxa, sai do modo avião para começar a ver mensagem. E aí vai embora, né? Quando você vê, a cabeça tá fora, já não está mais aqui dentro, já não percebe mais como que você está se sentindo, já não está conectado com as tuas energias, né? Está conectado com os problemas, né? A mídia, ela apela, né? Ela sabe muito bem como envolver a gente, ela filtra exatamente o que é que a Rô gosta, o que é que o Bully gosta, Ah. né? O que é que a Paty gosta, o Jorge, né? A Arya. Então, ela vai seduzir a gente, né? Ela vai querer Ibope e aí vai embora. E aí, de vez de estar praticando o seu exercício de respiração, que é tão importante, né? Que essa live é sobre respiração, né? A gente vai estar perdendo um momento, né? Uma oportunidade de conexão, começar o dia bem. É, com Eu vou certeza. começar Eu até me... quero. Opa, O pessoal está desculpa. agradecendo aqui um monte pelas palavras, e aí eu quero aproveitar para convidá-los para uma aula aberta que eu vou dar na quinta-feira agora, às 19 horas. Só que é uma aula exclusiva, precisa se inscrever e as informações estão na bio. Aí eu vou ter o maior prazer em recebê-los e vai ser uma aula prática, porque eu fiz várias lives com um pouquinho de nada de prática, essa vai ter mais. Vai ser muito bom tê-los. Que bom, Rô, que bom. Eu vou deixar vocês aí à vontade, você explica tudo. Eu ainda não jantei. Como eu te falei, eu fui fazer uma acupuntura para acalmar um pouco. A lua cheia me deixa mais ansioso, né? Vai dar onda. Opa! Aí eu estou tomando um chazinho, vou jantar, dormir cedo para acordar cedo, para continuar no Eba! propósito. Maravilha! É, você é de acordar cedo, eu me lembro disso. Mas olha, super valeu te encontrar. Fiquei muito feliz. Aliás, estou feliz desde o momento que a gente marcou, que você confirmou a live. Eu falei, oba, que bom, vou ver o Burle. Espero que nos encontremos mais. Eu sei Com que você é certeza. super solicitado, vem para cá, cheio de trabalhos e tal, mas o coração tá ligado. A gente está conectado. Sim, sim. Como minha mãe fala, não existe distância para o amor, né? Não. Não existe distância para o amor. Então, a conexão, sempre que a gente tem uma energia que se conecta, ela vai morar com a gente para sempre, independente da distância física. É, total, eu sinto isso. Sinto isso também. Legal, Burle. Muito bom te Um ver. beijo, Rô. Bom Obrigado, jantar. parabéns por tudo, tá? E obrigado por compartilhar sua Obrigada. experiência com a gente. Põe o nome do teu livro aí. Do que livro? Do teu. Ah, é Profissão Surfista. Profissão Ah, Surfista. profissão. Tá, tá. É fácil de achar. Legal. Um beijo no Valeu. coração. Fiquem com Deus. Boa noite. Beijos. Boa noite. Pessoal, quem quiser continuar com perguntas, fico mais um pouco aqui. Muito bom, gente, ver o meu amigo Burle. Foi uma história bem legal que a gente viveu. Convivemos durante um período, de repente cada um foi para um lado, mas é monstro. E é muito legal porque eu continuei acompanhando e ele foi realizando aquilo que ele almejou mesmo, que ele vislumbrou. Ele consegue realizar. É um exemplo também pelo ser humano que ele é, né? Como pessoa, assim, um exemplo de pessoa. Isso é muito importante. É uma excelente referência e eu fiquei muito, muito honrada. Se vocês quiserem fazer, obrigada, pessoal, muito obrigada. Se quiserem fazer perguntas, o nosso tema é respiração. E eu me lembrei desse episódio que o Burle fez umas aulas com uma professora lá quando ele era um guri e trouxe isso para a vida.
E são técnicas milenares que pouca gente conhece, na verdade. E quem conhece, conhece pouco. Como a respiração pode auxiliar no desempenho dos atletas do surf. Da seguinte forma, quando você não trabalha a respiração, usa-se uma pequena porcentagem da capacidade dos pulmões. Isso significa que a oxigenação é menor. Nós temos cerca de 800 milhões de alvéolos pulmonares e usamos somente 10% deles. Implica numa menor oxigenação para o corpo, para as células, inclusive para o cérebro, que precisa de muito oxigênio para dar os comandos, para trabalhar. É o órgão que mais utiliza oxigênio. Se o atleta tem um bom desempenho com o uso de 10% dos pulmões, imagina se ele utilizar toda a capacidade deles, 100% da capacidade pulmonar. A oxigenação vai aumentar em 90%. Oxigenação para as células, melhor desempenho delas em tudo, não só dos músculos, mas de todas as células, mais oxigênio para o cérebro, mais clareza de pensamentos, de ideias. E o atleta não vive só de músculos, ele precisa de estratégias. Todos os esportes precisam do uso de um bom desempenho cerebral. Então, não só para o surf, como é um esporte dentro d'água, precisa de fôlego, então pulmões saudáveis. Sempre que os pulmões são saudáveis, o coração também é. Quando os pulmões trabalham bem, o coração ele trabalha menos, poupa-se o coração para que o sangue oxigenado chegue nas células. Se a oxigenação é precária, o coração é obrigado a trabalhar mais. Nota-se quando a gente exige muito do corpo que a respiração fica ofegante. Por isso, fica ofegante porque o corpo pede mais oxigênio. Mas se respiramos com todo o potencial dos pulmões, então conseguimos mais fôlego, mais resistência, melhor desempenho. É muito, muito impressionante a diferença. E usamos o quê? Uma ferramenta que temos no corpo, usamos melhor. Eu vi que teve uma outra pergunta. Deixa eu ver se tem. Os seus alunos também precisam se inscrever para... Sim, Anderson, precisa. Para você entrar, você vai receber um link que não é o mesmo da minha aula. Vai lá, deixa de ser preguiçoso e cadastre-se. Esses cadastros. Qual método de usa em um momento de... Qual o método... E, gente, Endras, qual método de usa em um momento de mel? Não entendi. Medo. Ah, tá bom, medo, ok. O método que usa no momento do medo. Claro que você não vai, de uma hora para outra, conseguir interferir na sua respiração. Mas, com o treino, vai conseguir segurar a onda do medo ou da adrenalina, mudando o ritmo respiratório. Nas práticas, nós trabalhamos com o aumento do uso dos pulmões, de todas as fases dos pulmões, que é inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar. Normalmente, considera-se que respirar consista apenas em inspirar e expirar. Mas nessas técnicas, elas são milenares. Nesse período lá, ancestral, considera-se respirar, encher os pulmões, reter o ar, esvaziar os pulmões e reter sem ar. Isso sim consiste em um ciclo respiratório. Então, além de prolongarmos um ciclo respiratório com os treinamentos, mexemos nos ritmos. Quando levamos um susto, quando
estamos ansiosos, quando estamos com medo, a respiração ela é mais rápida, né? Vai mais adrenalina para o sangue, aumenta a frequência cardíaca e o ritmo respiratório também. Se a pessoa conseguir e consegue reverter isso, precisa de um tempinho de treino para conseguir reverter e transformar aquela respiração ansiosa ou adrenalizada numa respiração mais estável. Aquela respiração que você faz quando está bem, quando está feliz, quando está concentrado, tem uma respiração específica. Conseguimos interferir no ritmo e isso muda o estado emocional. Com as técnicas dá para manter a respiração controlada no exercício de cardio. Tem um treino também. Tem um treino, claro, se você tem mais capacidade pulmonar, consegue manter a frequência cardíaca mais baixa. Tem um treino para isso. Vai ter prática? Sim, claro, vai ter prática. Essa é a ideia. É praticarmos mais. Porque nas lives eu dei um pequeno exercício no final de cada uma. Cada live eu explorei um tema. Falei sobre o medo, falei sobre o excesso de exercícios, sobre expectativas, enfim, tiveram vários temas. E um pouquinho só de prática no final. Nessa aula, a gente vai trabalhar mais nisso. Vai ser uma prática, sim, para que cada um sinta o poder dessas técnicas. Dá para sentir logo na primeira vez. Muito bom. Muito legal. Gente, eu fiquei tão feliz em ver o Burle. Muito feliz. Eu acho que é isso. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui perdida. Georgia, eu te vi. E a Georgia pratica bodyboard também. Não sei se ela ainda está. Georgia é outra pessoa que tem uma conexão de coração. Eu acho que é isso, pessoal. Então, legal. Ansioso pela prática. Sim, com certeza vai ser legal. Eu também estou muito feliz. Jorge, ela adora, você está aí. Sim, sabe que isso vicia, né, pessoal? Depois que você começa a praticar todos os dias, é uma coisa tão boa, tão prazerosa, que a gente vicia. E a ideia é justamente fazer de uma forma agradável, que não precise daquele esforço. O avanço acontece porque a pessoa gosta tanto daquilo e tem vontade de fazer, e pela prática diária ela vai ter o resultado. Então, não é aquela coisa que você fica ofegante porque ficou não sei quantos minutos sem respirar. A ideia não é essa, não. A ideia é aumentar os tempos, sim, mas de uma forma bem divertida, de preferência. Síndrome de pânico. Trabalho bastante respiração. Ok, perfeito, isso mesmo. Respiração, perfeito. Com mais oxigenação, importantíssimo. E seria interessante técnicas de descontração também. Isso é importante para a gente conseguir aplicar essas técnicas na vida, no dia a dia. Posso dizer que foi um upgrade na minha vida. Ah, Georgia, falando da respiração. Na minha também. Respiração nasal, sim, com certeza. Nasal, total. Tem alguns exercícios nos quais se utiliza a boca para inspirar, mas são técnicas muito específicas. No dia a dia é respiração nasal e na maior parte dos treinamentos também, tanto para inspirar quanto para expirar. E essa é a sugestão, inclusive, para quem pratica esporte. A única dificuldade seria na natação.
Saudade de praticar, Irro. Melhor sala de prática de toda a rede. Essa sala aqui é incrível. E como praticar para aperfeiçoamento na natação? Eu acho que é da mesma forma para o surf, para os outros esportes. Ao aumentar a capacidade pulmonar, vai ter um melhor desempenho, com certeza, usando mais os pulmões, usando 100% da capacidade respiratória. Vamos usar mais os pulmões. Os pulmões, eles são versáteis, elásticos, eles podem se expandir muito mais. E é isso que nós vamos fazer com eles. Vamos expandi-los. Vamos expandir. Sabe que os alvéolos, eles são umas bolsinhas, se estendê-los, tem uma comparação de que se você estender bem os alvéolos, eles têm a dimensão de uma quadra de tênis. É coisa pra caramba, né? Então imagina essa dimensão para essa dimensão para oxigenarmos o corpo. Olha a nossa capacidade de oxigenação. E nas vacas, então, nem fala. Controle total para retornar do susto. E na retomada do ar. Sim, tem que ficar tranquilinho lá embaixo. Quando a gente está sem respirar, a melhor coisa é ficar bem tranquilão, é relax total. Na teoria é fácil, né? Mas é treino, né? Começar pequenininho, né? Pratico jiu-jitsu, bike e calistenia. Tenho ótima capacidade respiratória. Consigo melhorar ainda mais? Por que não? Vamos ver isso. Participe da aula. Vamos ver se você, ao aplicar as técnicas, como você vai se sentir. Porque é muito de cada um se observar. O Burle falou isso de uma forma bem legal, esse autoconhecimento, que é uma coisa importante que a respiração leva, de cada um se conhecer, e com isso conhece os medos, conhece as falhas, e com isso consegue um aprimoramento. Então esse autoconhecimento para cada um saber do que realmente precisa e como aplicar as técnicas para melhorar ainda mais aquilo que faz. Eu te convido para a aula e você vai me dizer. Muito bem, pessoal. Muito legal essa participação. Eu fiz uma live sobre isso, José. Tá ali na mensagem. Sempre dá para melhorar, sempre. Tá no Instagram. Fiz uma live sobre isso, de quem já tem um bom desempenho, se pode melhorar mais. Tá lá. É o título da live, inclusive. Pode sim. Vamos melhorar. Melhorar sempre. E a gente coloca nas chamadas os super-humanos. Super-humanos. Que é isso, super-humanos? É aquele que sai da normalidade. Aqueles que desenvolvem paranormalidades. Isso já se falava naquele período ancestral, tem até um nome técnico para isso, porque inclusive essas práticas na antiguidade eram justamente para o indivíduo se desenvolver além da normalidade, que é o que faremos com os pulmões. Vamos desenvolvê-los além da normalidade, vamos desenvolvê-los até o fora do comum. Essa é a ideia, sair da normalidade, do lugar comum. E tem uns depoimentos em livros antigos muito curiosos no que eles conseguiam, o nível de desenvolvimento que eles conseguiam. No esporte, o melhor seria respirar pela boca ou nariz. Depende do esporte. Se o praticante, por exemplo, de corrida ou ciclismo, se conseguir manter a respiração nasal, é o ideal. A natação já complica, né? Pela velocidade, teria que haver uma sincronia, nem é o caso inspirar pelas narinas. Na natação, num treino até dá para respirar o tempo todo pelas narinas, como treino. E é interessante fazer porque dá para perceber que a resistência aumenta muito.
Mas, por exemplo, num treino mais veloz ou numa competição já não é possível, aí tem que ser pela boca mesmo. Mas se alguém conseguir desenvolver isso no futuro, de usar só as narinas, vai se dar melhor, com certeza. Respirar pela boca só em caso de emergência mesmo. Se conseguir manter só pelas narinas, melhor. Muito bom. Acho que é isso. Muito legal, pessoal. Adorei a participação. Vou falar aqui de novo, relembrar para quem entrou depois que tem a aula exclusiva quinta-feira agora, a partir das 19 horas. Para participar, você precisa se inscrever e com isso, o link para isso, o link está na minha bio. Aí você vai lá, se inscreve, olha os e-mails que estamos mandando material para quem já se inscreveu, todas as informações irão por ali. No surf, vez ou outra, a gente usa a boca. Mas se conseguir não usar, sim, usa a boca. Mas se conseguir não usar, fica melhor. Situação de emergência, tem que usar. Legal. Muito bom. Então é isso, galera. Eu vou jantar também. Eu vou nessa, vou jantar, o Burle foi jantar, também vou. Que eu vou falar para vocês que eu tô com fome. Muito bom vê-los, obrigada pela participação. Espero encontrá-los na quinta. E vamos continuar trocando ideias, porque é assim que a gente avança. Beijocas! Até a próxima live. Olha, amanhã teremos mais atletas. Amanhã será às 13 horas. Fiquem ligados. Nos vemos lá. Foi um prazer, gente. Beijos para todos. Bye.